As suas observações em nossas variações de sílabas, a voz desliza por uma extensão pelo menos tão grande como a que os gregos permitiam em seu acento. Isto é uma quinta, mais ou menos. Né? Então, é aquela noção da divisão do tom em dominante e tônica. Né? Quer dizer, o intervalo de quinta é esse, né? De sol para dó. Então, ele já está apontando alguma coisa nesse sentido. O que é bastante curioso nessa discussão de Zarlino é que ela vai além daquilo que o Zarlino estava propondo. Quer dizer, ele foi muito pontual, não tem o Zarlino, desculpa, o Stille. Ele foi muito pontual, foi uma cabeça pensante ali num determinado momento, mas que não teve escola, né? Quer dizer, não gerou escola, não precisou de seguidores, gente usando essa teoria e tudo mais. Isso de fato não aconteceu. Mas alguns outros autores, 100 anos depois, começam também a discutir a entoação e a fala. O Darwin, por exemplo, nessa discussão, ele fez algumas discussões pelas qualidades da voz, pegando o texto dele, que é a expressão das emoções no homem e nos animais. As qualidades da voz se originaram falando sobre emoções fortes, né, que foram transferidas para a música vocal. Né? A música vocal, entendo que é a entoação, e não o canto. Né? Mas é difícil de entender exatamente o que ele está propondo. Aqui. O hábito de produzir sons musicais foi primeiro desenvolvido como meio de se fazer o corte entre os antigos, de fazer a corte, desculpa, uma questão sexual, né? Entre os antigos ancestrais do homem, e assim se associou às mais intensas emoções que eram capazes de sentir: amor ardente e rivalidade. Né? Então, aí tem a razão, quer dizer, já associando a entoação à emoção. Está claro que a tonalidade da voz tem alguma relação com certos sentimentos. É por isso que eu entendo que ele está falando ali em cima, a música vocal, como a variação de tons na fala. A tonalidade da voz tem alguma relação com certos sentimentos. Uma pessoa delicadamente reclamando de maus tratos ou de um pequeno sofrimento, quase sempre fala com voz aguda. Né? Então ele está aí dando suas informações. Alguém que discutiu com ele na mesma época foi o Spencer. Então o Spencer propõe uma outra interpretação de que certos tons e cadências que têm alguma semelhança com a natureza são espontaneamente usados para expressar tristeza, para expressar alegria, afeto, triunfo, ardor, é inegável. Ele está de acordo, ele concorda com essa ideia. O problema fica a visão que todo esse conjunto dessas manifestações vocais da emoção formam a raiz da música. Né? Quer dizer, essa ideia do Spencer é que primeiro aparece a fala, depois a música. Isso aí vai ser muito discutido. Né? Não tem como essa discussão. Se quem que nasceu primeiro foi a fala, a música veio da fala veio da música, ou coisa desse tipo. Era uma discussão bem no gosto do século XIX, né? Descobrir as origens disso. Que certos Spencer, o Walaschek também nessa mesma discussão diz assim: é um fato bem conhecido, estabelecido pelas observações dos viajantes e pesquisadores, que das características da música primitiva, o ritmo é essencial. Ele está discutindo lá agora com o estilo, né? O ritmo é essencial, seja a melodia apenas um acidente. O estilo propõe outra coisa. Né? Não se encontra entre selvagens um único caso de harmonia fixa pelo menos de acordo com os princípios musicais. Né? Cadências melódicas, quando ocorrem, servem apenas como sinais ou acompanhamentos adequados para certas atividades, como pegar, carregar e lutar. Aí está citando Malinowski, né? O Walaschek fez na origem da música, né? Saiu na revista Mãe. Aqui é interessante, aqui é que começa as características da música primitiva, não se encontram entre os selvagens. E a ideia básica que vai aparecer nesse período, no século XIX, e que vai estar presente em quase todo o pensamento dessa época, que vai atravessar aí para o século XX, é a ideia de que a música primitiva, a intuação dos povos primitivos, ou o que quer que seja dos povos primitivos, é sempre o ponto de partida, o ponto zero de qualquer evolução. Né? É a partir desse zero aí, que são os povos primitivos, os nossos antepassados, ou que são iguais aos nossos antepassados, que toda a humanidade começa o seu desenvolvimento. Essa ideia vai estar presente, ela vem desde Comte, né, vai passar para o Marx vai falar na evolução ali, na
formações econômicas pré-capitalistas, o Comte ele propõe esses três estados, né, do fetichismo, politeísmo, monetarismo, natureza, leis abstratas, e vai se basear em Condorcet. O Darwin vai ter a mesma ideia, como a gente já viu, e o Spencer também vai falar sobre a origem da música, o Valachek também, no caso da origem da música. É uma ideia básica que está aí no final do século XIX, que é, se existe uma relação direta entre o que a gente conhece dos povos primitivos e os que têm sido os nossos antepassados, que devem ter sido os nossos antepassados, ora, o princípio, o que a gente tem que fazer? Tem que estudar os povos primitivos. Se a gente descobrir como é que são os povos primitivos, a gente fica sabendo como eram os nossos antepassados. Essa foi a ideia aí do século XIX, todo utilizado. Quer dizer, os povos primitivos são o ponto de partida de toda a discussão, né? A gente vai ver isso continua. E foi de fato o que aconteceu, primeiro nos estudos da música, né? Quer dizer, a música começa a ter uma preocupação étnico-musicológica desse ponto de vista e tem uma busca dessas melodias em povos primitivos. Se eles estão errados ou não, isso é outro problema. Se de fato os povos primitivos são o ponto zero da evolução, isso não sei. Mas o fato é que a pesquisa que eles foram fazer nos povos primitivos, entre aspas, sempre esses primitivos, foi bastante profícua, né? E encontraram coisas bastante interessantes e que vão ser muito bem aproveitadas, né? E geraram dois tipos de abordagem. Uma primeira abordagem que vai associar etnomusicologia e linguagem. E outra abordagem aqui na linguística, que também vai ser aproveitada e começa também no século XIX, com a linguística histórica, vai ser na fonologia, que é o que interessa para a gente, e na linguagem. Quer dizer, vai ter uma preocupação de como é a entoação nos povos primitivos, ou como é a fonologia, como é a fonética utilizada nos povos primitivos. Isso aí depois vai ter outras utilizações, mas a ideia básica é sempre essa, que um sistema evolui a partir daquilo que a gente está encontrando. Posteriormente, aí só no século XX, vai ter uma mudança um pouco maior. Na etnomusicologia, as preocupações acabaram ficando em torno de quais eram as diferenças entre as escalas, os modos, as melodias, os ritmos, e essa interação letra-melodia e em que momentos que elas eram utilizadas, né? A ideia era sempre de que, a partir das escalas que existem lá, esses povos evoluiriam para uma escala de 7 tons, com a cadência perfeita de Rameau, aquela coisa toda. Isso aí aparece, por exemplo, em Weber, né? Quer dizer, essa proposta, está ali os fundamentos racionais sociológicos da música, no gravitar ao redor dos sons principais determinados, quer dizer, está pensando num modo plagal, né? Representa uma espécie de centro de gravidade melódica, que se manifesta inicialmente apenas em sua frequência quantitativa, não necessariamente em função musical qualitativa própria. Acho-se quase sempre melodias realmente primitivas, esse som principal pode ser encontrado regularmente em todas as músicas mais antigas. Ele associa a mesma coisa, que de uma certa maneira, nessa ideia de Weber, o que existe é que o modo plagal seria mais primitivo, né? Quer dizer, a mudança ocorre em relação do plagal para o modo autêntico. Seria aí uma diferenciação entre elas, né? Na linguística, aí já começa a ter um outro tipo de abordagem. Outro Robert Freud, baseado numa série também de estudos que ele faz a respeito das falas, das línguas de outros povos, que não o francês, o inglês, as línguas não europeias famosas, né, que vão virar línguas de Estado, ele estabelece aí alguns princípios prosódicos que são bastante interessantes, e que vão ser utilizados até hoje, né? Quer dizer, ele propõe, então, que existam aí, um dos primeiros que propõe isso, uma diferenciação entre o que é uma língua silábica e uma língua moraica, né? Logo a gente vai entender isso. É uma discussão ainda muito atual. Língua silábica tem uma correlação de acentuação, então seria um acento de intensidade, né? Quer dizer, a língua portuguesa teria uma língua silábica porque ela marca o acento pela intensidade. Já uma língua moraica seria uma língua que marca o acento pela frequência, né? E, por sua vez, isso tem função combinativa, quer dizer, um acento só por palavra. E função não combinativa vai ter várias variações por palavra,
Então, ele dá lá como uma língua moraica que teria uma função combinativa, aí tem a frequência, essas são as línguas como Kimbundas, línguas tonais, né? E aí dá um outro exemplo, um dialeto de Kyoto. Eu não acredito nisso que ele fala, não, mas ele fala, né, a gente obedece. Correlação de intensidade prosódica, então línguas que fazem diferenciação entre as intensidades. Então tem uma intensidade 1, 2 e 3, por exemplo. Tá? Então a primeira sílaba tem uma intensidade, mas todo Gama tentou aplicar isso para o português também, embora não fique muito claro, ele chamou de atonicidade, né, o tipo da atonicidade da língua portuguesa. Então, segundo ele, as oposições prosódicas da frase teriam entoação, registro, acento e pausa. O que interessa para a gente, mais de perto, é a entoação. Então, ele propõe três tipos de entoação. Continuidade, que seria uma entoação ascendente, uma entoação conclusiva, que seria descendente, uma enumerativa, eu acho que ele morreu antes, ele não finalizou. A obra dele, o princípio de fonologia, é uma obra póstuma, né? Já tinha morrido. Então, é justamente a parte que foi completa é a parte de análise prosódica, né? Então, ele não interpretou isso. O acento de frase, né, ele dá como um grau de intensidade, né, sempre apela a intensidade para uma palavra específica da frase, né? Mas a parte mais interessante é justamente quando ele estabelece quais são os tipos de oposições que vão gerar essa diferença entre línguas moraicas e línguas silábicas. Então, o que ele propõe é que, para fazer uma língua que faz oposição distintiva de palavras, usando a duração e o timbre como a língua portuguesa, né, ela vai deixar, para fazer oposição distintiva de frases, o restante, que vai ser a intensidade e o tom. Né? Então, vai ter intensidade e tom. Isso aí fica sobrando. Então, tom e intensidade vão ser utilizados como uma oposição distintiva de frases. Né? Isso aí vai ser caracterizado então como uma língua moraica, porque usa duração, entendeu? Você conta tempos na duração das vogais, né? Vai ter diferença entre vogais breves e vogais longos. Para a oposição distintiva de... Desculpa, o português não é assim, o português isso aqui seria o inglês, né? O inglês com uma duração maior para as vogais. E no caso das outras, da língua que use timbre e tom para a duração, a oposição distintiva de palavra, timbre e tom, vai ter uma outra, vai ser uma língua silábica, desculpa, aqui, vai ser uma língua silábica, tá? Então, a gente tem aí uma diferença entre as duas línguas em função da seleção que é feita, né? Então, numa língua silábica, vai sobrar intensidade e duração para fazer oposição distintiva, oposições prosódicas. Então, nesse caso, o português é uma língua silábica que usa da duração para fazer o acento da palavra, e não para fazer uma oposição distintiva. A gente não tem diferença entre vogais longas e breves, mas a gente usa da duração para marcar um acento, quer dizer, a sílaba forte da língua portuguesa não é forte porque ela é intensa, ela é forte porque ela é longa, né? Ele se demora mais tempo sobre a vogal tônica. Diferente do inglês. A língua inglesa, a sílaba tônica não é a sílaba que tem uma vogal longa, necessariamente. Pode ser uma que tem uma vogal que não seja longa, ou se as duas vogais longas na mesma palavra, é a que tiver um tom mais alto, que vai ser o acento da palavra, né? E, portanto, fazendo parte da oposição distintiva das frases ali. Isso do que a Tolstói propõe, é uma das discussões bastante interessantes, é uma das primeiras discussões que vai atual até hoje, todo mundo discutindo isso. Posteriormente vai ter Pike, um pouquinho depois, mas não simultaneamente, ele vai dizer que as variações, então, o Pike está estudando inglês, né? A preocupação dele é com inglês, mas também é um dos que estuda as línguas primitivas e consegue encontrar algumas relações interessantes. As vibrações da entoação são relativas, quer dizer, os tons são relativos, eles não tem tom absoluto. Veja, é diferente um pouquinho do que o Zalino, o Stille propunha, que teria um pedal ali, né? Que estabeleceria todo o conjunto. Mas estaria falando num tom de dó. Segundo o Pike, não. As variações poderiam ocorrer simultaneamente com um tom alto, baixo. Ele vai colocar uma gradação de 4 tons. São 4 tons relativos significantes, né? Ele vai interpretar isso aí como fonemas, né? E a distância entre esses tons